Sejam muito bem-vindos ao meu canal Digital com Cuidado. Se você é pai, mãe, educador ou simplesmente se preocupa com a infância no mundo digital, esse espaço é para você. Hoje eu quero conversar sobre algo que quase ninguém fala com profundidade: o maior erro que os pais cometem na educação digital. E não é o tempo de tela, não é o acesso à tecnologia, não é se deu o celular cedo demais ou não, não é educacional. Vamos ver se você consegue adivinhar. Mas ele é cultural. Ignorar que a infância mudou é o maior erro que nós cometemos no mundo digital. A infância que os nossos filhos estão vivendo não é a infância que nós vivemos, que os nossos avós, bisavós viveram. E eu já vou iniciar assim, trazendo uma análise bem simples. Antigamente, houve um tempo em que a gente tinha a preocupação era atravessar a rua, ensinar a criança a olhar para os dois lados, ensinar a criança a esperar o sinal abrir, que o sinal verde era para você prossiga, o amarelo era atenção e o vermelho era pare. Então a rua era o principal ambiente de risco. Hoje a rua mudou. O risco ele não está mais só no espaço físico, ele está no ambiente digital, guardado no bolso da calça, dentro do quarto do seu filho. Mas vocês percebem que quando a gente ensinava uma criança a atravessar a rua, a gente nunca dizia só para ela assim, nunca atravesse. Não, a gente ensinava como atravessar a rua com segurança. Então a gente segurava na mão da criança, explicava para ela o bonequinho verde, as cores do farol, Depois a gente ia dando um pouquinho mais de autonomia, mas observando de perto. Depois a gente deixava ela atravessar sozinha, mas sempre em alerta, sempre com cuidado, já com repertório. Então a lógica da educação é a mesma. O erro não é permitir que a criança atravesse. O erro é soltar sem ensinar. E tem outro erro também, que é nunca soltar, tá? Sejamos claros. Assim como a rua faz parte da vida, tem riscos, o digital também já faz parte da sociedade. A solução nunca foi trancar a criança em casa para que ela nunca veja o trânsito. A solução sempre foi educar para que ela soubesse atravessar. E assim como atravessar a rua, a responsabilidade de ensinar continua sendo nossa, dos pais, dos responsáveis, com orientação, presença, formação. E aí, quando eu falo sobre isso, eu trago para vocês mais uma preocupação, Nós devemos muito nos preocupar com a terceirização da presença. Quando nós estamos cansados, a tela vem e entretém. Quando precisamos de silêncio, a tela acalma. Quando precisamos de tempo, só mais 5 minutinhos para terminar o trabalho, a tela ocupa. E eu já estive nesse lugar. Eu sei como é. Mas nenhuma tecnologia substitui presença. Precisamos ter essa consciência. Esporadicamente, funciona. Tá tudo bem. Não vamos nos culpar, E a educação digital, ela não tem a ver só com o que a criança consome no celular dela, mas quem está ao lado dela enquanto ela consome. E sabemos que não dá para vigiar 100% do tempo. Muitas vezes eu escuto, mas é só tirar o celular. Mas a realidade das famílias aqui no Brasil é muito complexa, é mais complexa do que isso. E a mãe que precisa trabalhar, a mãe solo que precisa garantir o sustento da casa, a família que depende da comunicação ao longo do dia. A tecnologia também é uma ponte. É a chamada de vídeo no intervalo do trabalho, checando se está tudo ok. A mensagem dizendo, deixei a comida na geladeira. É um comando a milhões de distância para organizar a rotina.
É o cuidado que atravessa quilômetros. E existem milhões, milhões, milhões de cenários. E quase nunca existe uma só solução. Então, eu acho que demonizar a tecnologia ignora o papel social que ela desempenha. O problema não é, nunca foi a existência do celular, mas a ausência da orientação sobre como usá-los. A segurança digital, ela não significa que devemos causar uma exclusão digital. Significa uso com consciência. É possível usar a tecnologia e ainda assim estabelecer limites. É possível trabalhar fora e ainda assim continuar educando. É possível comunicar e ainda assim formar caráter. O repertório que nós temos que construir na criança, ele é interno, com a dose de confiança necessária, com combinados, com conversa, com princípios e valores. E pouco se fala sobre isso hoje em dia, não é mesmo? Faz parte, a tecnologia faz parte da educação, faz parte do trabalho, faz parte da vida. Imagina a criança que não teve acesso à tecnologia no mercado de trabalho futuro. É um outro problema. A gente só está adiando. Crianças que não aprendem a usar tecnologia com limites podem enfrentar dificuldades profissionais futuras. Porque o mundo, gente, ele não vai desacelerar. Pelo contrário, nós temos notícias diárias de evoluções tecnológicas vindo por aí. Sempre, sempre, sempre. E nós precisamos gerar consciência em nós adultos e nas nossas crianças. Não é dar o acesso ilimitado e tá tudo bem. É um acesso orientado. Ah, mas o meu filho não é todo mundo. Eu concordo, mãe. Eu adoro essa frase. Mas dite suas regras aí. Sem acesso na hora do jantar, 30 minutos por dia, conteúdos educativos, usar a tela somente para pesquisa, só assistir conteúdos adequados para a sua idade. Mas proibir é realmente o único caminho? É um caminho eficaz? Se a criança só aprende que algo é proibido, mas ela não entende o motivo daquilo ser proibido, ela aprende obediência e não consciência. E o que acontece com aquilo que é proibido sem explicação? Eu me lembro que quando eu era criança, tudo que minha mãe me proibia me dava uma vontade absurda de fazer. Fazer escondido. Ela não me deixava usar maquiagens e nem brincos. E aí eu colocava eles dentro da mochila da escola, ia para a escola, chegava na escola, me maquiava, colocava meus brincos, ficava na escola maquiada, e aí na hora de ir embora, eu ia no banheiro, lavava o rosto, tirava o brinco, guardava na mochila. E é isso, eu tenho a sensação que o proibido, ele se torna muito mais atrativo. É quase um convite, né, à curiosidade. Um outro ponto que eu queria deixar bem claro é que, com muita frequência, fazem confusão quando falam de educação digital. A gente mistura as ferramentas técnicas que nós temos disponíveis com obrigação da formação humana. E o erro dos pais, como eu já disse, não é permitir o acesso, é acreditar que o controle técnico vai substituir a formação moral e cognitiva. E não, essa missão é nossa. São coisas totalmente diferentes. O controle parental, ele é uma ferramenta, a educação digital é a formação. O controle parental, ele bloqueia o conteúdo. A educação digital ensina a criança a entender por que aquele conteúdo não é adequado para ela. O controle parental, ele limita o acesso. A educação digital, ela ensina a desenvolver o julgamento. Como mãe, eu poderia só entregar o celular para o meu filho e achar que estava tudo resolvido. Mas eu entendi que configuração não substitui conversa.
Isso só eu vou poder dar para o meu filho. A proteção sem consciência, aí sim ela gera uma dependência. E o meu objetivo aqui não é criar um filho que só se comporta quando ele está sendo observado. É formar alguém que saiba decidir quando ninguém está olhando. Certo? E se eu pudesse resumir a educação digital em 3 pilares, seriam: primeiro, conversa contínua. Não é uma única conversa, é um ritual, uma cultura familiar. Segundo, regras claras, regras explicadas. Não impor, mas explicar o porquê. Terceiro, presença ativa. Não é só vigiar, é acompanhar. Nós estamos criando crianças conectadas, mas estamos formando crianças conscientes? Agora me contem, como que funciona na sua casa? Você já passou por algum momento em que percebeu que precisava mudar a sua postura no digital como pai ou mãe? Qual é a sua maior dificuldade hoje na educação digital dos seus filhos? Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva no canal. Aqui nós vamos aprofundar a educação digital com responsabilidade, consciência e equilíbrio, sem medo, mas com muito preparo.